O Flamengo estreia hoje na Copa do Brasil 2025, jogo às 8 horas da noite contra o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão. Embora o Flamengo seja o atual campeão, vai defender o seu título, a gente sabe que em 2025 o tratamento que o clube vai dar à Copa do Brasil vai ser diferente do que a gente vinha vendo nos anos anteriores. É um torneio que está ali em terceiro lugar na lista de prioridades. Então a gente deve ver hoje o time alternativo em campo com os atletas que têm jogado menos, que estão com minutagem mais baixa, como, por exemplo, o Matheus Gonçalves. Como eu sempre faço em dia de jogo, estou trazendo aqui para vocês uma análise tática pré-jogo, detalhando tudo que pode acontecer taticamente nessa partida, mostrando aqui alguns aspectos positivos e também não tão positivos assim do adversário. Então, a gente vai para aquele nosso ritual. Quando eu estou rodando a vinheta, você está deixando o like e está se inscrevendo no canal. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixou o like? Não se esquece do like, que é muito importante mesmo, tá? Deixa aí o seu joinha para ajudar o nosso trabalho. Tá chegando agora no canal, tá conhecendo agora o canal, se inscreve. A inscrição também é muito importante para que a gente possa crescer aqui dentro do YouTube, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar então pelas escalações. Bom, esse é o time que eu imagino que o Felipe possa colocar em campo e também o time que eu colocaria. Matheus Cunha, o Felipe já falou que vai escalar o Matheus, né? Varela, João Vitor, Danilo e Ayrton. Eu escalaria o João, eu acho que é o momento para escalar o João, descansar ali os dois Léos, mas eu não sei se o Felipe vai fazer isso, porque recentemente ele deu um descanso para o Léo Pereira num jogo, para o Léo Ortiz no outro, então pode ser que ele venha, de fato, com uma zaga aí de um dos dois Léos com o Danilo, tá? No meio-campo ele deve vir com Everton Araújo e Alan, mais à frente, Matheus Gonçalves pela direita. Ele também foi perguntado sobre o Matheus na última entrevista coletiva e disse que está querendo dar mais minutagem, mais oportunidade, que está treinando bem, que está pedindo passagem. Então, eu imagino que o Matheus possa começar esse jogo com o Luiz Araújo centralizado, o Michael lá pela esquerda e o Juninho. Rafa, cadê o BH? Cadê o Plata? O Plata, gente, teve um problema no joelho semana passada, vocês vão se lembrar. Ele apresentou dores, o exame de imagem não mostrou nenhuma lesão, mas tinha um edema. Então ele até jogou contra o Corinthians, mas eu acho que é prudente preservar o jogador. E eu colocaria o Juninho e não o BH, porque é um jogo que, de repente, está mais acessível para fazer gol, para o Juninho ganhar confiança, está precisando de confiança. Então, faz sentido ter o Juninho aqui como titular nessa partida. Tá? E o Botafogo da Paraíba? Qual é a escalação do Botafogo da Paraíba? É essa aqui: Michael, Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto e Evandro. Thalisson e Marcelo Gama são os volantes, Gabriel Honório e Rodrigo Alves aberto pelos lados. Mais à frente, uma dupla de ataque, Guilherme e Henrique Dourado, esse mesmo, aquele que jogou no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras, está com 35 anos, está lá no Botafogo da Paraíba. Inclusive, ele deu uma entrevista muito legal para o GE ontem, né? Recomendo que vocês leiam, bem interessante, foi bem sincero, bem franco, e agradeceu muito ao Flamengo, o Flamengo projetou ele para conseguir contratos melhores. Bem legal a entrevista do Henrique. Então, para começar, né, o que o Flamengo não pode fazer nessa partida, né? Não pode fazer nunca, mas especialmente hoje. Não pode cometer pênalti, né? E se fizer pênalti, ele vai botar a bola dentro do barbante. É um dos maiores cobradores de pênalti da história do futebol. Não é só da história do futebol brasileiro, não. Da história do futebol mundial. E vocês estão vendo aí também que o técnico do Botafogo é um cara conhecido, bastante conhecido, que é o Antônio Carlos Zago, grande zagueiro, jogou muita bola, né? Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou na Roma. Grande carreira do Antônio Carlos, jogou na seleção brasileira. Realmente teve uma carreira muito importante. E agora, como técnico de futebol, está aí no Botafogo da Paraíba. Já passou por outros clubes aqui do futebol brasileiro anteriormente. E agora está lá no Botafogo, tá? Como eu sempre faço, eu vou mostrar agora para vocês lances de jogos do Botafogo que eu separei aqui, com situações que eu acho que o Flamengo tem que estar de olho defensivamente, para não ser surpreendido, para não sofrer, de repente, um gol ali de bobeira. E também com um contexto tático que eu acho que é bem favorável para o Flamengo ali, especialmente do lado esquerdo da defesa do Botafogo, que existe ali uma situação que o Matheus Gonçalves, se entrar em campo, pode se aproveitar. Então, vamos para os lances, vamos para as imagens. Então, a primeira situação que eu quero apontar aqui para vocês é essa situação do famoso latereio, né? O lateral cobrado diretamente na área. Esse lateral vai ser batido para o Henrique Dourado e ele vai escorar. Então, tem que estar atento com o Henrique, que é muito experiente, que sabe se colocar muito bem, que é alto, que é forte, que vence esses duelos em força. É claro que a gente está acostumado com a defesa do Flamengo sempre muito bem, dificilmente dá mole, mas não custa nada a gente apontar aqui uma situação que o Flamengo tem que estar atento. Então, esse escanteio vai ser batido. E, gente, no final desse lance aqui, não sei se vocês estão sabendo, né? Se preparem para um gol espetacular. Então, olha só, o Henrique venceu aqui o duelo, conseguiu cabecear a bola para trás, vai ter um segundo cabeceio e olha o que vai acontecer agora. Rapaz,
Golaço do Rodrigo Alves, jogador que joga aberto pelo lado esquerdo e que é um personagem importante dessa partida de hoje, taticamente. Vocês vão entender já por quê. Vamos ver de novo aqui esse lance, cara. Isso aqui merece ser visto de novo, né? O Henrique cabeceou, tem um segundo cabeceio aqui e ele deu uma bicicleta espetacular, né? Graças a esse gol aqui do Rodrigo Alves, que o Botafogo da Paraíba empatou por 1-1 contra a Portuguesa e venceu nos pênaltis e se classificou para enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil, tá? Outra situação que eu quero apontar para vocês é o seguinte, olha aí o Rodrigo aí. Ele atua pelo lado esquerdo do campo, então ele tem que fazer o papel defensivo ali junto do lateral. Mas ele joga muitas vezes mais adiantado e muito fechado aqui por dentro. Isso tem um motivo. Então, olha só, vai ter aqui um passe do adversário e o Botafogo vai recuperar a posse de bola. Olha para quem é que vai o passe diretamente. Para o Rodrigo. Então, o Botafogo, dentro ali das suas limitações técnicas e táticas, é um time que sabe contra-atacar bem, que tem dinâmicas para contra-ataque. O contra-ataque é organizado. Então, a bola vai no Rodrigo Alves para ele vir trabalhar aqui essa situação de 1 para 1. Tá? A gente vai ver aqui o Botafogo já em situação de 4 contra 4. Olha só como é que é bem construído aqui o contra-ataque. Então, não é aleatório, não sai correndo com a bola. A transição ofensiva do Botafogo, volto a dizer, dentro das limitações, dentro do contexto do time de Série C, é uma transição ofensiva um tanto quanto bem construída. E é claro que falar sobre Flamengo defender contra-ataque, estar atento em defender contra-ataque, é chovendo molhado, porque 90% dos jogos do Flamengo ele vai ter que defender bem contra-ataque, vai ter que estar atento na transição ofensiva, porque os times sempre jogam recuados contra o Flamengo. Mas aqui a gente tem uma situação que vale a pena a gente ressaltar também, porque me chamou a atenção como é bem construída a transição ofensiva do Botafogo. Tá? Então aqui está o Henrique Dourado fixando a marcação, vai ter a tabela. Esse jogador aqui, o Gabriel Honório, também me chamou a atenção. Jogador inteligente, jogador habilidoso. Tá? O Flamengo também tem que ter um olhar aí especial para esse atleta, porque ele é bom jogador, tá? Ele vai tabelar, o tapa que ele dá aqui com o lado de fora do pé, vai receber de novo no espaço, ó, e vai finalizar muito bem, tá? Então, atenção para a transição defensiva, tá? Tem alguns jogadores que finalizam bem também de média distância, então é interessante não permitir que essa finalização seja feita. Primeiro, o Marcelo Gama, o volante, vai receber aqui, vai girar, teve muita liberdade, a gente sabe que o Flamengo não costuma dar essa liberdade, mas é sempre bom a gente apontar aqui finalização de média distância e um golaço, né? Aliás, o Botafogo fazendo alguns golaços, né? Interessante como o Botafogo conseguiu fazer alguns golaços, bicicleta, falta aqui também, a gente vai ver do Guilherme, que também é um atacante bom, tá? Um cantinho interessante, ele vai bater essa bola aqui bem de longe, ó, e vai jogar lá no fundo da rede, um golaço. Então, o Botafogo vai forçar muita jogada de lateral dentro da área, vai forçar escanteio, jogada de força e também vai tentar cavar falta para jogar essa bola na área e também bater direto com bons batedores, como, por exemplo, o Gabriel que a gente está vendo aqui. Vamos para a parte boa agora, vamos entender um contexto tático favorável para o Flamengo nessa partida de hoje, especialmente para o Matheus Gonçalves ali no lado esquerdo defensivo do Botafogo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que nessa linha de 4 aqui do Botafogo, primeiro, os intervalos são bem grandes entre lateral e zagueiros, tá? Os zagueiros fixam mais por dentro, os laterais já ficam um pouco mais abertos. E os laterais têm muita liberdade para saltar pressão. Será que vão ter tanta liberdade hoje contra o Flamengo, que é um time tão poderoso? Talvez não. Mas o que eu vi dos outros jogos aqui do Botafogo são os laterais saltando bastante pressão. Tem bastante liberdade para andar para frente, para já abordar aqui os pontos dos adversários. Então, a gente vê aqui o lateral direito já saltando bastante da linha aqui. Então, o que acontece nesse contexto aqui é o seguinte. Ele salta, tá feito o passe aqui para trás, né? O adversário está trocando passe aqui e fica um espaço muito grande entre o lateral e o zagueiro, que dá para fazer aqui o facão e se aproveitar desse espaço. O Flamengo pode se aproveitar aqui desse tipo de espaço que o Botafogo oferece. E também espaço nas costas, né? O lateral saltou, fica espaço nas costas e não tem uma cobertura muito bem estabelecida ali, tá? Então, esse é um contexto interessante dos dois lados do campo, não só aqui do lado direito, como eu estou mostrando, mas também lá do lado esquerdo também. Então, a gente está vendo aqui essa situação. E aí, lá do lado esquerdo, o Flamengo tem que fazer o quê? Tem que colocar um jogador, pode ser o Varela, jogando de lateral direito um pouquinho mais por dentro, pode ser o Luiz Araújo, que vai estar jogando como meia por dentro, eventualmente. Na minha escalação estaria, né? Não sei se vai estar na escalação do Felipe, mas na minha estaria. Mas quem estiver jogando como meia por dentro, pode fixar esse lateral esquerdo aqui e depois arrastar, fazendo um movimento de facão para poder libertar espaço lá para o ponta direita, que a gente imagina que possa ser o Matheus hoje. Por quê? Porque o Rodrigo, como eu já mostrei para vocês, atua mais por dentro, atua mais avançado. É um cara que é mais atacante, então ele tem pouco senso de urgência, ele baixa pouco, então ele não dobra muito aqui com o lateral esquerdo, até para poder potencializar a transição ofensiva. Então, tem um contexto aqui em que o Flamengo pode tentar a virada de jogo com alguém arrastando o lateral esquerdo para dentro e ficando numa situação de 1 para 1 lá o Matheus, tá? Pausa rápida aqui na análise para falar para vocês da comunidade Mestres da Análise, a maior comunidade de analistas do Brasil. Você não quer virar um analista, você não quer trabalhar no futebol, não tem problema. A comunidade Mestres da Análise
tem conteúdos mais simples para você que só quer conhecer um pouquinho mais sobre futebol, e tem também conteúdos mais densos, mais profundos, aqueles que querem trabalhar no mercado do futebol. Vale muito a pena, abre um universo muito legal para você que quer ter uma experiência diferente ao assistir as partidas de futebol e te capacita para trabalhar no mercado de trabalho, em qualquer área do mercado de trabalho do futebol, caso você, de fato, entre ali para estudar, para se aprofundar. Então, vale muito a pena. E com o cupom FALANDO20, você vai ter 20% de desconto na hora de ingressar na comunidade Mestre da Análise. Recomendo demais, custo-benefício muito bom, e com o cupom FALANDO20, custo-benefício fica ainda melhor, beleza? Para você ingressar na comunidade Mestres da Análise, você vai entrar na descrição do vídeo, vai ter o link ali, e você vai colocar depois ali o cupom FALANDO20 para ter o seu desconto de 20%, beleza? Vamos voltar para a análise. A gente vai ver aqui outras situações também pelo lado esquerdo que podem ser interessantes. Olha lá como é que dá para arrastar e gerar tempo e espaço para o ponta direita do Flamengo, que a gente imagina que possa ser o Matheus. Aqui, de novo, ó, o Rodrigo bem adiantado, tá? Espaço nas costas dele, situação de 2 contra 1 aqui em cima do lateral. O Flamengo pode e deve explorar esse contexto aqui, tá? E aí, quando o lateral for saltar, quem vem fazer a cobertura é o volante. Quem se desloca para não deixar o lateral em situação de inferioridade numérica é o volante. Quando o volante tem que se deslocar porque o ponta não fez esse trabalho, o que acontece? Ele gera espaço por dentro, aqui no corredor central, bastante espaço no corredor central. Então o Flamengo pode também trazer essa bola de fora para dentro rapidamente para poder aproveitar que o volante deslocou, que deixou o corredor central descoberto e gerar a situação de finalização na frente da área, por exemplo. Tá? Aqui um outro contexto que é o seguinte: atrair o Rodrigo Alves para dentro. Colocar o jogador no intervalo entre volante e ponta, colocar o jogador aqui para atrair a atenção do ponta, colocando exatamente nesse intervalo. O passe vai ser feito aqui e aí ele é atraído. No momento que ele é atraído, joga essa bola para o lado do campo e joga nas costas dele, porque ele tem pouco senso de urgência. Tá vendo só quanto espaço fica aqui? E uma situação de 3-2 aqui, ó. O Flamengo pode se aproveitar. Então, tem um contexto tático interessante desse lado direito. E o Matheus Gonçalves, que pode começar jogando, pode se aproveitar desse contexto aqui para brilhar, para ter uma partida muito boa hoje aí e recuperar a confiança, ele que vem com baixa minutagem. E aí, gostaram da análise? O que vocês acharam? E como é que vocês escalariam o time, diferente de mim? Coloca aí a sua escalação nos comentários, beleza? Mais uma vez, agradeço pela audiência e sempre pelo carinho aqui com o trabalho. Não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abração. Saudações. Valeu.